E aí, o que é que pode ajudar a gente, né, a justamente evitar que anomalias aconteçam? É o processo de normalização, tá? Então, o que é a normalização? Ela vai consistir no processo de análise de uma relação para assegurar que ela esteja bem formada e que não ocorram anomalias durante a interação e manipulação dentro dessa relação, tá? Ela foi proposto, né, esse termo, ele foi falado pela primeira vez ali por Edgar Frank Code, que assim pronuncia o nome dele, né, em 1972, ele que lançou a Relational Model of the Data for Large Shared Data Banks, né, a gente já mencionou em outras ocasiões esse paper, né, que praticamente ali foi um dos precursores da questão do modelo relacional. E nesse artigo, né, ele traz justamente esse quesito, né, da normalização. Então ele mostra que é necessário a gente aplicar vários testes para confirmar se uma relação respeita três regras específicas, que ele denominou, né, cada regra de forma normal. Então assim, a gente respeitando as três formas normais, a tabela ela vai ser normalizada, né? E isso quer dizer que vai evitar anomalias e redundâncias, tá? Que atrapalhariam, né? E, enfim, poderiam trazer inconsistências ou problemas ali para o teu banco de dados, tá? E em resumo, tá? Os testes eles vão avaliar os esquemas, né? Ou seja, as estruturas de atributos ali das tuas relações, considerando suas dependências funcionais, olha aí o termo dependência funcional aparecendo, né? E as chaves primárias para justamente checar essas regras de forma normal. E se acontecer uma quebra, né, de uma dessas formas, a gente vai precisar decompor a relação, provavelmente ali em relações menores, que vão garantir respeito à forma normal, tá bom? Vale lembrar que uma observação aqui é que tem essas três formas normais, mas depois da terceira forma normal a gente ainda tem outras, né? Tem a quarta forma normal que foi o próprio Code combinado ali também com outro pesquisador, né, que lançou uma reformulação, né, um incremento à terceira forma normal. Algumas literaturas chamam de quarta forma normal. Também tem denominado Boyce Code, né, que no caso é a combinação do nome dos dois pesquisadores, né. E ainda, dependendo de algumas literaturas, você ainda pode encontrar quinta, sexta forma normal, né, eu já vi em alguns lugares. Mas eu vou estar focando aqui inicialmente nessas três formas normais, tá? Porque elas são as mais comuns, né? E que foram ali inicialmente estabelecidas. A quarta forma normal aí que Code, junto com o Boyce se reformularam posteriormente, ela também vai ser tratada em um vídeo extra, tá? Porque ela é um pouquinho mais complexa. Então, para o vídeo aqui não ficar muito mais longo, né? Eu vou estar deixando separado, tá bom? Mas beleza, vamos lá para cada uma agora. Então, a primeira forma normal, ela basicamente diz o seguinte, que o domínio de um atributo deve incluir apenas valores atômicos, ou seja, indivisíveis. E o valor de qualquer atributo é uma tupla, deve ser o único valor do domínio desse atributo, tá? O que isso quer dizer, né? O que é que isso significa? Basicamente, em outras palavras, eu quero dizer que não devemos ter valores multivalorados, né? Porque a questão da atomicidade é justamente eu ter aquela informação, aquele dado como uma coisa única, né? Não tem como eu quebrar em mais ali, sabe? A existência de uma chave primária, certo? E não ter repetições de valores dos atributos, né? Que não são identificadores. Então, esse é o principal definição da primeira forma normal, tá? São coisas que são problemas, né? Que quebrariam a primeira forma normal. Essa coluna aqui de endereço, por exemplo, né? Que tem rua, número, bairro, cidade, estado, CEP, complemento. Você percebe que não é um dado que está atômico, não é uma coluna atômica, é uma coluna multivalorada, tá? Então, eu posso quebrar ela em outras colunas, por exemplo, né? Então você vê informações separadas, né? Então, posso separar o nome da rua, posso separar o número, posso separar bairro, cidade. Então, isso já indica uma quebra da primeira forma normal. E o outro exemplo, né, seria que a categoria, é o nome de uma categoria. Então tá a categoria A, categoria B, tá? E você percebe que o nome da categoria, ela não é necessariamente um identificador, né? Ela pode ser simplesmente, né, a gente ter o ID da categoria e o nome da categoria.
Então, o nome da categoria, ela vai se repetir, né? E ela não é um identificador, né? Não é uma chave primária de algum outro lugar, né? Ela não tem essa propriedade de ser algo determinante, né? Quando a gente pensa nas dependências funcionais. Então, isso aqui também é um problema que quebra a primeira forma normal. Então vamos ver um exemplo aqui de uma tabela, né, preenchida. Então, ó, eu tenho o nome do produto, tem uma categoria do produto, o fornecedor, né, fornecedores do produto e as medidas desse produto. Perceba que essa tabela ela tem vários problemas no que diz respeito à primeira forma normal. O que é que a gente pode citar? Primeiro que não tem chave primária, né? Então eu posso ter linhas repetidas e eu não tenho uma forma fácil de identificar de forma única, tá? Então eu precisaria adicionar uma chave primária. Aqui na categoria do produto, né? Ele tá escrito o nome aqui do produto, da categoria, né? Do produto. E eles se repetem e novamente, como eu falei no slide anterior, não é uma coisa determinante, tá? Aqui os fornecedores, eu tenho um campo multivalorado, né? Então, isso aqui também quebra a primeira forma normal, porque perceba aqui que o produto, né? Dependendo, eu posso ter diferentes fornecedores para o mesmo produto, né? E aí, o problema disso aqui é que quebra justamente a regra, tá? Da primeira forma normal. E aqui eu também tenho a parte de medidas, né? A mesma coisa. Imagina aqui que medidas é comprimento, largura e altura, tá? Então também da mesma forma é uma coisa que está multivalorada e quebra também a regra da primeira forma normal. Então como é que a gente pode arrumar isso, né? Com os valores repetidos, né? Eles podem gerar uma relação separada e ocorrer a referência via chaves que vai de acordo com o tipo de relacionamento, né? Que seria se é 1 para N ou N para N, né? Na realidade, o ideal seria M para N aqui na escrita. Isso a gente até conversou ali quando a gente foi tratar, né, da conversão de modelo conceitual para modelo lógico, né? Se você tá com a memória aquecida, você lembra que dependendo, né, de como vai ser a conexão ali entre as tabelas e se é 1 para N ou M para N entre elas, a gente vai lidar de uma forma diferente, né? Então, a gente já vai ver isso, né? Nesse exemplo eu deixar as duas situações, tá? E os valores multivalorados, eles podem também gerar novas colunas, né? Que nem eu sugeri ali no endereço, né? Eu posso sair quebrando em colunas. Mas em caso de repetição, né? Ou seja, acontecer essa questão dele se repetir e não ser uma questão determinante, aí a gente repete, né? A questão de gerar uma relação separada. Então vamos lá. Vou criar o ID produto, né? Também não mencionei isso, né? Mas enfim, tem que criar a chave primária aqui. Então, ID produto. Nome do produto, beleza, tá certinho, não tem problema. Aí a categoria do produto vai ter que ir para uma outra tabela, tá? Eu vou ter que provavelmente criar um ID, categoria, e aí vai estar a coluna nome categoria em que eu vou ter essa informação. E aqui nessa tabela original, eu teria só o ID da categoria. Aí, Yuri, mas não repetiria, né? Não teria por exemplo, aqui no caso de transporte? Sim, repete, mas são coisas determinantes. Então, não tem problema, tá? Isso aqui ajuda a evitar aquelas anomalias em caso de eu mexer em uma tabela, tá? E também problemas de inconsistência. Porque, imagina, se você deixasse dessa forma, a pessoa poderia escrever transporte assim, ou escrever transporte errado, né? Faltando um E no final, ou transporte com tudo minúsculo. Só que no geral tudo é a mesma categoria, sabe? Então isso aqui ajuda, né? E garante consistência, né? E evita anomalias aí durante uma inserção ou durante uma atualização. Imagina, por exemplo, que, se tá desse jeito aqui, se eu fosse, por exemplo, ter que modificar o nome da categoria do produto para, em vez de transporte, ser, sei lá, logística, eu ia ter que sair mexendo em vários registros, né? Eu poderia ter brecha de consistência, né? De um ficar indo transporte em vez de logística. Sendo que eu tendo uma coisa determinante aqui, eu apenas altero na minha relação original, tá? Da categoria. Eu altero lá e aí, pela referência, eu acabo pegando tudo, né? De uma vez. Então, isso justamente ajuda a evitar um problema, né? De inconsistência, uma anomalia, tá? Nesse sentido. Aí nós temos os fornecedores, né? Os fornecedores aqui, você pode pensar, eu posso quebrar em fornecedor 1 e fornecedor 2. Só que aí eu ia ter, né, o indústria A repetindo aqui, ó, algumas vezes, indústria B também.
Então eu poderia ter o mesmo problema de repetição, né? Sem falar que eu poderia ter um número gritante aqui de colunas, né? Imaginando que fornecedores, tipo assim, eu posso ter 10 fornecedores, ou eu ter 10 colunas, né? E às vezes pode até ocasionar em muitos valores nulos, né? Porque imagina, às vezes nem todos os produtos teriam esses 10 fornecedores, talvez sejam em produtos mais específicos, né? Então, realmente seria um problema, né? A gente criar mais colunas aqui nesse caso. Por que que isso acontece? Porque nome do produto e fornecedor é MN, tá? E aí, por ser um MN, né, isso acaba facilitando esse tipo de coisa acontecer. Como também não faz sentido, como a gente já viu numa relação MN, eu deixar, né, a informação de fornecedores dentro de nome do produto. Então a gente provavelmente precisaria criar uma relação auxiliar para relacionar os fornecedores com os produtos, tá? Então é isso que a gente vai fazer. E aqui na parte de medidas já dá certo a gente justamente criar colunas, tá? Então eu poderia criar a coluna comprimento, a coluna largura e a coluna altura, tá? E aí colocar essas informações numéricas. Ah, Yuri, mas não vai ter repetição, né? E não é uma coisa não determinante. Então, um detalhe é que existem coisas que não fazem tanto sentido a gente realmente seguir ali a restrito. Normalmente, valores numéricos, assim, que não realmente representam, como eu posso dizer, uma coisa que faça sentido eu separar, né, uma relação, acaba não tendo problema ter essa questão de repetição, tá? Porque, por exemplo, você não criaria, né, uma relação chamada altura e teria um identificador para cada valor de altura, sabe? É uma coisa que não faz sentido. Já para a categoria de produto faz sentido, né? Porque é uma coisa que é mais assim restrita, né? A mesma coisa para fornecedores. Então, valores numéricos, normalmente valores ali a nível de data, de tempo, não tem problema a gente ter ali um certo nível de repetição mesmo que não seja uma informação determinística, tá? Isso é um detalhe que eu até sempre vou mencionar. Você não é obrigado a normalizar sempre e 100% tudo, todas as situações. Isso é uma coisa bala de prata, tá? É importante você ter um pouco de bom senso nesse sentido, para justamente você não criar um Frankenstein ou uma coisa que mais complique sua vida do que facilite. A ideia é facilitar, tá bom? Então, tem essa observação. Então, resolvendo, né, ficaria dessa forma. Eu vou ter que a chave primária, né, produto. Vou ter aqui nome produto. A categoria que antes aqui estava escrito o nome dela, agora eu vou ter uma referência ao identificador, né, aqui da categoria, né? Então, é uma informação determinante. E aí, aquela informação de dimensão, né? Eu quebrei em colunas, né? Então, comprimento, largura e altura, né? Aí, beleza. A parte de fornecedor eu tirei dessa relação, tá bom? Por quê? Porque, novamente, né? Se eu fosse quebrar em outras colunas, que nem eu fiz comprimento, largura e altura, eu poderia tanto ter um problema de muitas colunas com informações faltantes, porque se um produto tem, por exemplo, 3 fornecedores, nem sempre todos os produtos vão ter 3 fornecedores, né? Nesse exemplo mesmo, tinha produtos que só tinham um fornecedor, produtos que só tinham 2 fornecedores. Se eu só fosse criar uma coluna para cada coisa de fornecedor, eu poderia perder muito controle disso e ter informações nulas, né? Em grande quantidade. Além disso, né, também quebra a ideia, porque assim, um produto ele pode ter vários fornecedores e um fornecedor pode disponibilizar vários produtos, né? Então, uma relação MN, então também isso quebra um pouco se você tentar deixar tudo numa única tabela, tá? Então, o que é que a gente fez? Para categoria, tá? Tá aqui é o PK categoria, né? Então tem uma relação separada com as informações de categoria. Então, eu preciso agora, em vez de transporte, chamar de logística. Então, você vem, altera apenas aqui e você não precisa sair alterando aqui, né, no FK categoria. Então, ele meio que garante, né, que você vai manter uma consistência mesmo que você mexa aqui na categoria do produto, né, no nome dela. A parte de fornecedor ficou dessa forma, tá? Inclusive eu esqueci de marcar o FK fornecedor aqui como uma chave primária, né? Ficaria os dois, né? Ficaria as duas chaves compostas. Então, a gente teria o FK produto combinado com o FK fornecedor, tá? E eles dois formariam a chave primária composta. Então, o produto 1 pode ser fornecido pelo fornecedor 1. O produto 1 também pode ser fornecido pelo 2, tá?
Já o produto 2 pode ser só fornecido pelo 1. Então, mesmo que eu tenha um produto que possa ter 10 fornecedores diferentes, isso vai apenas agregar em linhas e não vai causar um aumento de colunas, né, ocasionar valores nulos, entre outras coisas. E aqui fica muito mais simples, né, e novamente, né, aqui eu vou ter a relação de fornecedor separada, bonitinha. Se eu precisar alterar algum nome aqui de fornecedor, não vai implicar em mexer nem nessa tabela aqui, nem na parte aqui de produto, né? Enfim, então perceba que aqui eu já consigo ter a regra da primeira normal mais bem estabelecida, tá? E se você lembra da forma que a gente foi fazendo da modelagem conceitual para modelagem lógica, a gente já foi fazendo algumas coisas que seguiam algumas regras ali, que por baixo dos panos acaba no final atendendo a alguns aspectos aqui da forma normal. Mas é um ponto que é sempre importante você confirmar, principalmente na etapa de modelagem física, né, se essas regras estão sendo respeitadas, tá? Porque às vezes ali numa modelagem lógica pode acabar passando alguma coisa, tá? Então, vamos lá. A segunda forma normal, tá? Ela basicamente diz o seguinte: que um esquema de uma relação R possui cada atributo não chave se for totalmente e funcionalmente dependente da chave primária composta de R. Yuri, não entendi. Então, vamos lá. Outras palavras, tá? Eu vou ter uma chave primária composta. Então, essa segunda forma normal ela só vale se sua chave primária for composta. Se ela não for composta, meio que essa segunda forma normal ela meio que já é automaticamente respeitada, vamos dizer assim, tá? Porque ela só se aplica em casos de chave primária composta, tá? Outro detalhe também é que para eu estar na segunda forma normal, eu tenho que atender a primeira forma normal. Então, as formas normais sempre são esses pré-requisitos, tá? Uma vai puxando a anterior, que é justamente para garantir que vai respeitar tudo. Então, a segunda forma normal tem que estar atendendo a primeira também. Existir chave primária composta. E existindo uma chave primária composta, né, todos os campos que não compõem a chave primária são dependentes de todos os campos que compõem a chave primária, tá? Ou seja, eu não tenho dependências parciais. Lembra o conceito de dependência funcional parcial? Eu só posso ter dependência funcional total, né? Ou seja, todos aqueles meus atributos que não são chaves, eles dependem de todo o campo, né? Todos os campos que compõem a minha chave primária. Então aqui eu tenho um exemplo de um problema que quebraria a segunda forma normal, que é o quê? A coluna A, ela depende apenas da chave 2. Então aqui eu tenho uma dependência funcional parcial. E o ideal, né, para a segunda forma normal é que a coluna A dependa da chave 1 e da chave 2, ou seja, uma dependência funcional total. Então, trazendo para um exemplo, tá preenchido, a gente tem aqui uma chave primária composta, né, de duas chaves estrangeiras, né, o FK produto e FK cliente. Então, elas aqui compõem, tá, a minha chave primária. E aí, o nome do produto e a data de solicitação. Perceba que a data de solicitação, ela é totalmente dependente da FK produto e FK cliente, da combinação dessas duas, né? Que é a minha chave primária composta. Então eu tenho uma dependência funcional total. Que é tipo, foi solicitado no dia 11/11/2023. Mas o que é que foi solicitado e quem solicitou? Então, eu preciso dessas duas informações determinantes, né? Para justamente chegar na data de solicitação, né? E aí, o nome produto é o que quebra, porque nome produto ele só depende do FK produto. Você concorda que eu saber o nome do produto 21 independe de qual cliente pediu esse produto? É uma informação que está atrelada apenas à identificação do produto, né? É independente do cliente. Então aqui eu tenho um caso de dependência, né, parcial, tá? Em que o nome do produto ele depende apenas de uma das chaves aqui da minha chave primária composta, tá? E esse aqui é algo que quebra a minha segunda forma normal, porque eu tenho que todos os atributos que não são chaves, ou seja, nome, produto e data de solicitação, eles teriam que ser totalmente dependentes da combinação aqui dessas duas chaves, tá? Como eu vou resolver isso? Você precisa, tá, separar uma relação, né, criar uma relação separada que vai conter apenas o ID respectivo e os atributos que são totalmente dependentes a ele. E na relação original, né, eu vou seguir a mesma regra da chave composta, né? Os atributos que vão continuar vão ser aqueles que também dependem totalmente da minha chave composta, tá? Então aqui o que é que vai acontecer? Eu vou manter a data de solicitação e vou retirar o nome produto. E esse nome produto vai para uma relação separada da APK produto, né? Então,
vai ficar dessa forma, tá? Eu vou ter FK produto, FK cliente, data solicitação, que depende desses dois. E aqui eu vou ter APK produto, né? Nome produto, tá? Então, faz muito mais sentido, né? Do que eu deixar da outra forma que estava. E aqui eu estou respeitando a segunda forma normal. E aí vamos para a terceira e última forma normal aqui para essa aula, tá? Que ela basicamente diz que a relação não deve ter um atributo não chave determinado funcionalmente por outro atributo não chave, né? Ou conjunto, né, de atributos não chave. Em outras palavras, basicamente é o não ter dependência transitiva, né? Que, por exemplo, eu tenho uma coluna B aqui que depende da coluna A, só que a coluna A não é chave, tá? A chave aqui dessa tabela é essa chave 01. Então aqui a coluna B ela é dependente funcionalmente e transitivamente aqui por conta dessa característica, né? Porque ela não está dependendo da chave 01, tá? Então, nesse caso, a gente tem que remover isso aqui, não pode. Isso quebra a terceira forma normal. Vale lembrar também que a segunda forma normal ela tem que ser respeitada. E a terceira forma normal, ela... Bom, e a terceira forma normal, ela diz que a relação não deve ter um atributo não chave determinado funcionalmente por outro atributo não chave ou conjuntos de atributos não chave. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver, por exemplo, uma coluna B que depende de uma coluna A, sendo que essa coluna A ela não é chave primária, então aqui eu tenho uma dependência funcional transitiva, tá? E isso não pode acontecer na terceira forma normal, tá? Por quê? Os atributos que vão ficar aqui na minha tabela, eles têm que depender unicamente das minhas chaves. Não pode depender, assim, de algum outro atributo que não seja chave, tá? Então aqui, primeiro de tudo, ela tem que obedecer à segunda forma normal, tá? E todos os campos dependem da chave primária, tá? Ou seja, dependência funcional total. Não existe dependência transitiva, tá bom? Então, trazendo um exemplo, né? Eu tenho aqui o PK pedido, aí eu vou ter o ID do cliente, o ID do produto, né? Na realidade aqui até seriam chaves estrangeiras, nome do produto, data solicitação. Qual é o problema, tá? O problema aqui, pronto, aqui já está arrumado. O problema é que o nome produto, ele depende apenas de produto. Ele não depende do PK pedido, tá? O PK pedido aqui, eu preciso do cliente, eu preciso saber qual é o produto, a data de solicitação, né, em que o pedido foi feito. Então essas informações, elas dependem totalmente do pedido. Mas o nome do produto não. Ele depende só de produto, que não é uma chave, né? Então aqui quebra a terceira forma normal. Como vamos resolver isso? Basicamente a gente vai criar uma relação separada com o ID respectivo e os atributos dependentes, mantendo na relação... Então como é que a gente resolveria a terceira forma normal? A gente vai criar uma relação separada apenas com o ID respectivo e os atributos dependentes, né? Esse identificador. E a gente vai remover os atributos dependentes transitivamente da relação original. Então, olha só, a gente tem o PK pedido aqui, FK cliente, FK produto, nome produto, data de solicitação. A gente vai tirar o nome produto aqui, porque ele é dependente transitivamente, né, em relação aqui ao PK pedido, né, porque ele depende diretamente do produto, né. Então a gente vai tirar ele aqui dessa relação e vai jogar ele dentro da relação em que está o PK produto, tá? Então, é uma solução bem parecida com a 2NF, né? O que muda é porque lá na 2NF é uma dependência parcial e aqui no caso da 3NF é uma transitiva, tá bom? Então, pessoal, essas são as três formas normais principais, tá? Yuri, quando eu resolver a segunda forma normal, pode acontecer de eu ter as outras próximas resolvidas? Pode, mas não é uma obrigação, tá? Por isso que é sempre importante você garantir que as três formas normais estão sendo respeitadas e sempre seguindo na ordem, na primeira, segunda e a terceira, tá? Para justamente você garantir que as tabelas vão estar funcionando da melhor forma e que não vão surgir anomalias quando forem ocorrer operações, tá? Nessas tabelas. Então, esse é o ponto fundamental aqui em relação ao uso das formas normais. E como eu falei, normalização você não é obrigado a aplicar em sempre, todas as tabelas, todos os contextos, todas as colunas, tá? Vai muito um pouco do bom senso, como eu falei ali no quesito de valores numéricos, valores de tempo, tá? E também vai um pouco de acordo com o uso do teu banco de dados. Claro que quando a gente fala de um banco de dados que vai servir ali para operações de uma empresa, para um sistema,
né, que realmente é uma coisa ali que envolve transações, né, que eu vou ter várias transações ocorrendo, nesse caso faz sentido eu aplicar as regras de normalização, claro que só tem no senso ali das colunas, né, dos atributos que eu vou aplicar algumas regras, mas faz total sentido. Só que aí quando a gente vai para outros contextos que a gente vai explorar um pouco mais à frente aqui, que seria a parte analítica, né? Aí talvez não faça tanto sentido eu ter tabelas tão normalizadas, tá bom? Mas isso é assunto para uma futura aula, tá? Só tô dando um leve spoiler aqui. Então é isso, pessoal. Vamos em frente aqui no nosso curso de modelagem.